Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Vamos começar o programa TV Sintese de hoje em grande estilo. Afinal, hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora. Por isso, nada mais justo do que abrirmos o nosso programa ouvindo aquela que representa a todos nós. A presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Olá, trabalhadoras, trabalhadores, passo para dizer que 1º de maio é dia de luta, é dia de resistência da classe trabalhadora. Vivemos tempos de golpes. Um golpe que tem retirado direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E em tempo de golpe, é tempo de construir guerra. Guerra aos nossos inimigos. Golpe, guerra a quem construiu esse golpe. 1º de maio não é dia de nos juntarmos a quem construiu o golpe. Não é dia de nos juntarmos a quem está na direita desse país, desmontando os nossos direitos. O 1º de maio é o dia da classe trabalhadora e as ruas, ou através das redes sociais, porque ainda vivemos uma pandemia que não podemos nos aglomerar. E dizer: viva a classe trabalhadora, resistiremos, lutaremos e venceremos. Venceremos o golpe, afastaremos do governo todos e todas que querem destruir com a classe trabalhadora. Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, vacina já para todos e todos em defesa da vida e em defesa da democracia, eleições diretas já. Viva o 1º de maio, na luta, nas ruas, nas redes sociais, em todo lugar. É dia de fazer luta, é dia de defender os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Até a vitória. É muito triste. Em um dia que deveria ser de homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, nós termos que anunciar que milhares deles estão com seus empregos em risco. O projeto de Bolsonaro tem apenas um objetivo: atacar a classe trabalhadora brasileira. Enquanto ele estiver no poder, não vai parar de tentar. Uma prova inconteste disso é a reforma administrativa, que o governo federal tenta aprovar a qualquer custo. Veja os riscos que estamos correndo caso isso aconteça. Quando um servidor público é perseguido por expressar sua opinião dentro ou fora de seu ambiente de trabalho, quem perde é o povo. Isso porque o servidor tem o olhar de dentro dos serviços essenciais que o governo presta para a população. Se algo não vai bem e os canais formais não resolvem o problema, o servidor, como qualquer cidadão, deve ter o direito e a liberdade para se manifestar. Mas o presidente Bolsonaro não pensa assim e sua reforma administrativa, que prevê o fim da estabilidade e novos formatos de contratação, oferece as armas que os governos precisam para perseguir e calar os servidores públicos, tanto no seu ambiente de trabalho, na sua casa ou nas redes sociais. A verdade é que esta reforma não presta. Com essa reforma, o governo Bolsonaro consolidará o que já se pratica com os professores da rede pública, que são perseguidos, denunciados e punidos por abordarem opiniões sobre temas atuais e de relevância para seus alunos e para a sociedade. A perseguição aos servidores será institucionalizada e quem não se alinhar politicamente ou não aceitar práticas abusivas ou ilegais dos gestores no serviço público poderá ser penalizado. O serviço público é um direito da população. Essa reforma ataca os seus direitos. Essa reforma é contra você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos, e não menos. Mais do que nunca, neste momento, agora, precisamos atender ao apelo de Karl Marx. Trabalhadores do mundo, univos. Somente unidos poderemos proteger as nossas vidas,
os nossos trabalhos, a nossa dignidade. Por isso, na entrevista especial deste sábado, nós vamos conversar com o presidente da Central Única dos Trabalhadores e vice-presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Afinal, se estamos falando em defesa de trabalhador e trabalhadora, precisamos falar da CUT. Professor Roberto, como você está vendo o avanço do governo na reforma administrativa? A reforma administrativa é uma ação do governo Bolsonaro que tem um objetivo claro, que é atacar o serviço público que atende diretamente a população, especialmente os trabalhadores, e destinar esses recursos que o Estado brasileiro não vai mais investir em saúde pública, educação pública, em saneamento e assistência social, para o sistema financeiro. Ou seja, toda a política do governo Bolsonaro é tirar dos pobres para dar ainda mais aos ricos. E a reforma administrativa é a consolidação dessa política. Fazer um processo de desinvestimento total no serviço público, agravar as condições de serviço público para sobrar dinheiro para o mercado financeiro, para o sistema bancário. Então nós entendemos que é grave, nós estamos numa campanha em todo o Estado contra a reforma administrativa, mostrando para o povo de Sergipe, especialmente para os trabalhadores, o serviço público salva você. Deputado e senador que vota na reforma administrativa não merece seu voto. Essa campanha ela tem um objetivo claro, mostrar para a população, nós precisamos do serviço público. Nós precisamos da escola pública, nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de água tratada, nós precisamos de saúde. Veja aí a Covid, se não é o Sistema Único de Saúde, muito mais vidas seriam perdidas. Então, é fundamental a defesa do serviço público. Convido a todos e todas para fazer parte, se somar à campanha em defesa do serviço público e contra essa reforma administrativa danosa ao povo brasileiro. Como a reforma administrativa pode prejudicar a população? Veja, a reforma administrativa ela prejudica no desinvestimento. O Estado brasileiro, a ideia está sendo construída é essa. O Estado brasileiro desinvestir, investir cada vez menos em serviços como saúde pública, educação pública, saneamento básico, etc. Mas tem uma outra questão que é grave na reforma, que é quem são os trabalhadores que vão trabalhar no serviço público a partir dessa reforma. A ideia que está sendo pensada por Bolsonaro e seus apoiadores é voltar ao que existia antes da Constituição de 88, que eram os famosos trem da alegria, os apadrinhados políticos, os puxa-saco, como é bem conhecido aqui no Nordeste. Ou seja, o serviço público vai piorar a qualidade, porque a gente não vai ter mais o acesso dos trabalhadores ao serviço público por concurso. Muitos jovens que estão nos assistindo nesse momento, que estão estudando, almejam o concurso público, almejam entrar no serviço público. Com a reforma administrativa acaba, porque o que vai valer é a indicação política, o que vai valer é quem mais puxa saco do político, do prefeito, do governador que está no poder, que vai ter o espaço no serviço público. Isso vai piorar a qualidade do serviço público e, consequentemente, a população que precisa de serviço público será prejudicada. Professor Roberto, você acredita que a reforma administrativa seja uma janela para a corrupção e a volta do cabide de emprego antigamente conhecido como pistolão? Eu não tenho dúvida que a reforma administrativa ela vai piorar a corrupção. Quem é que denuncia os políticos corruptos? É o servidor público, que está ali nas repartições, vendo as coisas acontecer. É o servidor do IBAMA, é o servidor da educação, da saúde, da assistência, do saneamento básico, está vendo as coisas acontecer e aí denuncia. Mas ele denuncia por quê? Porque ele é concursado, eles têm a estabilidade no emprego, ele não pode ser perseguido pelo chefe imediato. Com a reforma administrativa, com a indicação política, como é que eu vou denunciar um político que eu puxo o saco dele? E se eu denunciar, ele está ali para me demitir no outro dia. Então, legaliza a corrupção, aumenta o desvio do dinheiro público, que, mais uma vez, é a população pobre, a população trabalhadora
que será duramente prejudicada. O que a CUT está fazendo para coibir esses avanços? Nós estamos na campanha unificada dos sindicatos, das entidades, das centrais sindicais, de todo o estado, campanha de outdoor, campanha de rádio, de carros de som, campanha em redes sociais. Então, nós estamos dialogando. O momento de pandemia é um momento difícil para os trabalhadores, porque os atos presenciais acabam dificultando a realização desses atos e nós estamos usando todos os meios necessários para chegar. E esse espaço como TV Sintese é de extrema importância para que a população em geral compreenda e entenda um pouco mais da luta dos trabalhadores de Sergipe. O servidor público é fundamental para o nosso país. Na sua opinião, quais os motivos para a implantação da reforma administrativa? Veja, o motivo principal é sobrar dinheiro para o mercado financeiro, sobrar dinheiro para os bancos, sobrar dinheiro para o governo destinar aos ricos. A ideia da reforma administrativa é muito clara, é tirar dos pobres para dar aos ricos, é destruir o serviço público que hoje nós conhecemos e na nossa avaliação precisa melhorar. Em vez do Estado investir mais no serviço público, o Estado está querendo tirar a grana que hoje investe no serviço público. Então é tirar o recurso do serviço público para destinar aos banqueiros que ganham como nunca, estão ganhando dinheiro nessa pandemia muito mais que ganhavam antes, e o governo quer ainda mais destinar mais recursos para esse grupo muito pequeno. Então a ideia é essa, é destruir o serviço público para sobrar grana para o mercado financeiro, para os banqueiros. Hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu gostaria que você, professor Roberto Silva, deixasse uma mensagem para os trabalhadores e trabalhadoras de Sergipe. Bom, nesse dia 1º de maio, quero dizer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos ouvem, é um dia de reafirmação da nossa luta, é um dia de reafirmação da luta pelo Fora Bolsonaro, é o dia de reafirmação da luta por auxílio emergencial de um salário mínimo, é o dia da reafirmação da luta por vacina para todos, contra o desmonte do serviço público e essa reforma administrativa, contra as privatizações que está em curso, que é a entrega do patrimônio da nação ao capital privado. É preciso, um dia como hoje, nós reafirmarmos nossas pautas de reivindicação, nossas pautas de luta. E o dia 1º de maio, como a elite quer dizer que é o dia do trabalho, não é. Dia de trabalho são os demais dias. Hoje é o dia da classe trabalhadora, é o dia dos trabalhadores reafirmar suas bandeiras de luta e de resistência. Feliz dia da classe trabalhadora para todos nós. Hoje é dia 1º de maio. Hoje é dia do trabalhador e da trabalhadora, que têm e devem ter sempre os seus direitos respeitados. É por isso que o quadro a seguir foi criado. Afinal, o direito é seu. O direito é seu. No dia 1º de maio, comemoramos mais uma vez o Dia do Trabalhador. Dia este que, para alguns, é chamado Dia do Trabalho, mas na verdade é o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador surge por causa de uma greve de trabalhadores ocorrida em 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, nos quais esses trabalhadores reivindicavam jornada de 8 horas por dia. Logo, após um confronto entre trabalhadores e a polícia, com a morte de diversos trabalhadores, o dia 1º de maio entrou para a história como Dia Internacional dos Trabalhadores. É verdade também que em outros países, como o próprio exemplo, o próprio Estados Unidos e o Canadá, a data é comemorada em outros meses, mas sem a mesma conotação que expressamos aqui no Brasil, na América Latina e em diversos países europeus. Pois bem, no Brasil, antes da CLT, não havia e nem se falava em direito do trabalho e nem em justiça trabalhista. Somente após o surgimento da CLT, que é a consolidação da lei do trabalho, no dia 1º de maio de 1943, em plena era Vargas, é que surge no país uma lei que tende a garantir um equilíbrio entre a força do capital, representada pelas empresas e diversos empregadores, e a força do trabalho, representada pela grande massa de trabalhadores. Do surgimento da lei até o dia atual, por diversas vezes, diversos governos tentaram alterar a lei para tirar do trabalhador a força que a legislação lhes dava quando não tinha seus direitos respeitados pelos empregadores. Mas as alterações que surgiram foram mais um objetivo de adaptar
novas situações à dinâmica laboral. No entanto, após mais de 70 anos de uma legislação que protegia o trabalhador, o governo do golpista Temer e do governo do genocida Bolsonaro conseguiram alterar tanto a legislação trabalhista como a previdenciária, causando a todos os trabalhadores perdas significantes, tanto nesses direitos, como também se criou uma grande dificuldade do trabalhador buscar, junto à Justiça do Trabalho, uma análise jurídica para a concessão do seu direito que havia sido perdido. O governo Bolsonaro e o governo Temer tiraram a perspectiva de diversos trabalhadores terem direitos às férias, às horas extras, ao FGTS e à multa dos 40%, o direito ao recebimento do seguro-desemprego, a garantia da estabilidade, o direito à aposentadoria, como tantos outros. Criaram também uma forma do próprio trabalhador negar o seu direito, quando institui uma forma de vínculo empregatício chamado trabalhador de microempregador, bem como quando instituíram uma nova carteira de trabalho chamada carteira verde e amarela. A pandemia da Covid-19 vem demonstrando que no primeiro momento de dificuldade, algumas empresas não pensam primeiro no trabalhador e sim no bolso do patrão, e fazem demissões em massa, sem até mesmo buscar de alguma forma as legislações que, por diversas pressões, o governo federal teve que criar para tentar manter o emprego e a renda desses trabalhadores. Como, por exemplo, as medidas provisórias do ano passado, a 936 e a 937, que caducaram no final do ano passado e que tiveram sua reedição pelas novas medidas provisórias 1045, 1046, do dia 27 de abril de 2021. Por fim, mesmo com as diversas alterações na legislação trabalhista e previdenciária, cabe a todos nós trabalhadores mantermos unidos, enfrentando as situações adversas para no futuro podermos garantir que um novo governante derrube essas leis e com a instituição de novas leis nos conceda mais proteção e nos dê as mesmas condições de equilíbrio que outrora tínhamos. Por isso, professores e professoras, havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. A arte também é um instrumento de luta e resistência. Por isso, no nosso programa especial de hoje, nós vamos colocar mais uma vez em cartaz, no nosso Cine Resistência, o filme Eles Não Usam Black Tie, porque obras-primas merecem ser vistas e revistas, sempre. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Tião, jovem operário, namora Maria, colega de fábrica. Quando toma conhecimento de que ela está grávida, resolve marcar o casamento. Mas eclode uma greve e Otávio, pai de Tião, veterano líder sindical, adere ao movimento, mesmo contrariado. Ao participar dos piquetes em frente à fábrica, entra em choque com a polícia, é espancado e preso. O filho, indiferente ao drama do pai e dos seus colegas, fura a greve e acredita a militância do pai, a miséria em que sempre viveram, criando um conflito no interior da família. Para assistir e se emocionar com essa obra maravilhosa, basta ir ao YouTube e colocar o nome do filme, Eles Não Usam Black Tie, e refletir a respeito da luta por meio de um belo filme. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Parafraseando Conceição Evaristo, nós vamos terminar o programa especial de hoje com a seguinte frase: trabalhadores e trabalhadoras, Bolsonaro e sua turma combinaram de nos matar, mas nós, juntos, combinamos de não morrer. A luta continua. A você, boa tarde e boa sorte. Tchau. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceita.